Oi gente, voltei e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, ponto este publicado pela primeira vez em 1892 e considerado pelos estudiosos como um grande precursor do movimento feminista. Eu confesso para vocês que eu li esse conto e achei ele um conto extremamente universal e importante, até porque eu não sou simpatizante do feminismo, nada contra quem é, lembrando que esta é a minha opinião. Eu acho que o feminismo, com o decorrer dos tempos, ele se transformou, se deturpou e perdeu de fato seus ideais, seu propósito primordial e se transformou numa coisa chata e mimizenta, onde se fala mal de todos os homens do universo, né? Mas deixa isso pra lá, não é verdade? Isso é assunto para um outro canal, para um outro momento, para uma outra pessoa. Eu não vou comprar esta briga. Enfim, antes da gente conversar sobre esse conto, a gente tem alguns panos de fundo da história da Charlotte. Quando ela nasceu, o seu pai, o Frederick Becker, abandonou a família. E aí a mãe dela se vê numa condição de cuidar de Charlotte e do seu irmão Thomas, sozinha, e eles passam algum tempo com as tias desse marido que abandona a casa. As tias dela, da Charlotte e do seu irmão Thomas, eram a autora Harriet Becker, a sufragista Elizabeth Becker e a educadora Catherine Becker. Veja quem eram mulheres influenciadoras extremamente importantes. E a educação da Charlotte, ela é um tanto que errática. Ela tem uma infância problemática, ela percorre 7 escolas diferentes num período de 4 anos, isso até completar os 15 anos de idade. Era uma menina de fato inteligente, era elogiada por isso, pelas suas professoras, mas ela tinha um rendimento escolar decepcionante, porque ela preferia estar em uma biblioteca pública, lendo aquilo que ela queria, a estar aprisionada, confinada e limitada dentro de uma sala de aula. Então ela vai para bibliotecas públicas, ela prefere estar lá e seus assuntos, suas leituras preferidas são as antigas civilizações e a filosofia natural, que posteriormente será conhecida como física moderna. Ela se inscreve numa escola de arte aos 18 anos e passa a garantir a partir daí o seu sustento como pintora comercial e tutora. Ela se casa, o casamento dura apenas 10 anos, ela se divorcia. Durante esse casamento ela tem uma grave crise de depressão pós-parto e nesse interim ela escreve o nosso conto, que é assunto do vídeo de hoje. Então nós temos um conto com fortíssimas veias autobiográficas. E nós temos aqui, durante todo o conto, na minha edição, a gente tem um conto de 24 páginas. E durante todo o conto nós vamos ver que a Charlotte, ela conta a história. Esse conto, ele é construído, essa narrativa ela é construída a partir de um diário. Ela escreve um diário e ela escreve em primeira pessoa. O conto é todo construído a partir da primeira pessoa. Então, o tempo todo, ela vai se apresentar para o leitor como alguém que está sendo manipulada, infantilizada, controlada, vigiada, desacreditada, desencorajada. Em vários momentos ela sente medo. E uma outra questão interessante é que seus algozes sabem que ela tem razão, mas eles não vão assumir isso de jeito nenhum. A gente começa o conto dizendo, é com ela, né, nos contando, ela dizendo que eles vão se mudar para uma casa colonial, uma propriedade particular, uma espécie de casa de campo, que ela considera inclusive como se fosse uma mansão assombrada, por conta de toda a sua arquitetura e principalmente porque ela vai ser obrigada a se instalar num quarto que fica no alto da casa e ocupa quase todo o andar. É um quarto
com um papel de parede amarelo assombroso, com um cheiro estranho. Janelas, tem muitas janelas, mas as janelas são gradeadas. As paredes contêm argolas, como se aquele quarto em algum momento tivesse sido um ginásio, um lugar de praticar esportes. Tem alguns desenhos, como se tivesse sido em algum momento um berçário. Então ela vai contando tudo isso pra gente. E ela já se apresenta na narrativa como alguém que é ridicularizada pelo marido. Ela diz o seguinte: John ri de mim, claro, mas é isso o que se espera num casamento. John é prático ao extremo, não tem paciência com fé, tem imenso terror a superstições e desdenha abertamente de qualquer conversa sobre coisas que não possam ser sentidas, vistas ou reduzidas a números. O marido dela é médico, o irmão dela é médico, só que eles não acreditam que ela está doente. De fato, eles acreditam que essa mulher não está com um problema psicológico, com um problema emocional ou uma depressão pós-parto. Ela está fazendo um charme, ela está fazendo um drama. Eles não acreditam que ela está doente, porque qual é o motivo que ela tem para estar doente, né? Ela não está doente. E ela, apesar de toda essa situação, ela em alguns momentos ela vai falar que quando ela analisa a situação, ela acredita que de fato a sua piora é exatamente por não ser acreditada. Então, com todo esse peso, ela não tem liberdade para escolher o que fazer, ela é vigiada pelo seu marido, ele não gosta que ela escreva, então ela escreve escondido, e quando ele está fora de casa, a irmã dele a vigia. Então ela faz tudo o tempo todo, se controlando, fingindo que concorda, fingindo que acredita, fingindo que eles estão certos e se escondendo. E ela começa a discorrer pra gente como é a casa, como é o jardim, o que ela gostaria de fazer. Ela gostaria de trabalhar, mas não pode. Ela gostaria de escrever, mas não pode. Ela gostaria de visitar os primos, mas não pode. E em alguns momentos ela vai ser tratada como uma criança, uma idiota, uma pessoa idiotinha, uma pessoa que não tem... não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, uma pessoa... Inclusive, ela vai ser manipulada a tal ponto de considerar que ela é um fardo e que o marido é a pessoa esplêndida, o marido é perfeito, o marido é maravilhoso, o marido é incrível. E ela vai sendo descredibilizada, ela vai sendo controlada, ela é considerada como uma pessoa caprichosa e ela escolhe, fique doente o tempo que você quiser, que coisa linda, que fofinha, a abençoada quer ficar doente do jeito dela. Então a gente vê o tempo todo ela sendo desencorajada. Só que durante a narrativa, ela vai apresentando pra gente pontos aonde ela não vai falar, mas ela sabe. Ela diz o seguinte, por exemplo: às vezes penso que se estivesse bem o suficiente para escrever um pouco, eu aliviaria a pressão das minhas ideias e me descansaria. Ou seja, ela tem convicções. Em outros momentos, ela vai dizer assim: eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eles estão fazendo, mas eu não vou falar. Eu me calo, eu me silencio. Então a gente vê alguém o tempo todo silenciada. O conto ele termina de forma aberta, então nós temos aí uma forte possibilidade de que... uma sugestão, tá? Para o final desse conto. Então, como ela está aprisionada, limitada, vigiada, controlada, desacreditada, manipulada, mas ela tem consciência, ela vai falar aqui em outro momento, é claro que eu não falei mais nada a respeito, ou seja, ela tem consciência. E fomos logo dormir. Ele achou que eu adormeci primeiro, mas não foi. Eu fiquei deitada e acordada por horas, tentando decidir se aquele padrão externo e o padrão interno realmente haviam se mexido juntos ou separados. Ou seja, ela começou a ser manipulada de tal forma que ela começa a perder de fato um pouco da sua sanidade. Ela começa a achar que o papel de parede se mexe. Então, para mim, a importância desse conto, da análise desse conto, se dá acerca de que nós não podemos nos permitir. Você não pode reclamar daquilo que você se permite. Então,
a gente precisa da consciência de não se permitir ser manipulado, de não se permitir, sabe? Ah, não vou dizer para não desagradar, não vou falar para não ficar chateado. Ah, porque se eu escolher isso, se eu demonstrar a minha opinião, vai criar um clima. Não, a gente precisa normalizar o não. A gente precisa normalizar o direito educado às nossas opiniões, às nossas vontades, às nossas escolhas. Porque a gente está vivendo um período de uma sociedade tão adoecida que as pessoas não têm a capacidade de olhar no olho e expressar as suas opiniões, mas atrás de um teclado de um computador, elas são extremamente corajosas e ofensivas. A gente vê na internet que, principalmente quem está aqui nas redes sociais, nós somos atacados com muita facilidade, mas não existe a franqueza do olho no olho, sabe? A exposição respeitosa das vontades e das opiniões. Enfim, gente, é um conto com muitas camadas, é um conto muito profundo. Eu acho que o valor dele vai além, muito além de apenas um grupo. Eu acho que ele é um conto que fala sobre a saúde das pessoas, a saúde emocional de forma universal. Eu amei ler esse conto, li, reli e reli, ou seja, já li 3 vezes. Indico demais para vocês O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins. E eu vou deixar para vocês aqui o link da edição do conto individual, que a última vez que eu vi estava com um precinho bom, menos de R$40, estava 30 e poucos reais, mas a gente sabe que se a gente esperar, a gente encontra alguma promoção muito melhor. E eu indico demais para vocês que leiam O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins, e indico demais para vocês: se cuidem, se preservem, se deem o direito de dizer não, de fazer escolhas, normalizem o não, se imponham educadamente, mas exijam o respeito. A vida é uma só e ela precisa ser vivida intensamente. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar, comprar usando os meus links de associada da Amazon, porque você não paga nada a mais por isso e me ajuda com uma pequena comissão para o canal. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!